Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que a tinha conhecido, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Era uma mulher tão bonita, só que tinha um problema, era casada. Inclusive tinha um filho pequeno. Eles tinham se mudado para o nosso prédio não fazia muito tempo, menos de um mês. E mesmo sabendo que ela tinha marido e filho, foi inevitável eu me encantar. E como não se encantar por uma mulher daquelas, meu Deus. Ela sempre usava, assim, um lápis negro no contorno dos olhos. E tinha, assim, sabe, um olharzinho tão terno, tão... Sabe, mulher que se arruma até para ficar em casa? Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu comigo, porque eu me encantei mesmo. E me encantei de um modo pueril até, de um jeito que nunca tinha me acontecido. Morávamos no mesmo andar, praticamente uma porta de frente para outra. E sempre que a gente se via, ela sorria, me cumprimentava. E nessa hora, eu me derretia todo por dentro. Além de bonita, simpática. Eu morava ali com os meus pais e até minha mãe já tinha comentado comigo. Nossa, como é bonita a vizinha do 405, né, Ademir? Você já reparou? Ela ainda perguntou se eu já tinha reparado. Imagine. Não só tinha reparado, como sua imagem estava gravada na minha retina. Olha, eu arriscaria até dizer que estava encantado por essa mulher, mesmo sem saber praticamente nada sobre ela. Eu me transformava quando a via. Coração disparava dentro do peito. E quando ela me cumprimentava com aquele sorriso, bom, aí eu desmanchava todo por dentro. Repito, eu não sabia praticamente nada sobre ela. Apenas que se chamava Cristina e que era casada e tinha aquele filho que eu já tinha visto algumas vezes. Mais nada. E mesmo encantado daquele jeito, pelo fato de ela ser casada, do marido me conhecer, naturalmente que eu nunca tentei nada com ela. Procurei sempre ficar na minha. Era como se diz uma paixão platônica. E na minha cabeça jamais passaria disso. De que jeito? Até que, uns 5 meses depois, talvez um pouco mais, lembro que eu estava no meu horário de almoço, no intervalo. E como eu trabalho no centro, eu gosto de ficar andando ali pela 15, para lá e para cá, olhando vitrine. Às vezes vou até um pouquinho mais longe, vendo o movimento. E naquele dia, era justamente isso o que eu estava fazendo. Andando sem rumo, quando, para minha surpresa, avistei aquela fada. Quase caí de costas, porque, meu Deus, era muita coincidência. Mas será que era ela mesmo? Me aproximei assim. Pior que era. Era ela. Meu coração veio na boca quando a vi ele caminhando lá do outro lado da rua, com aquele cabelão lindo, esvoaçando para lá e para cá. Sabe, na hora, não pensei mais nada. Fui me esgueirando ali entre os carros que passavam na rua e me aproximei. Lá no outro lado, onde ela caminhava, linda e maravilhosa. E comecei a segui-la. Sei lá o que eu queria. O que eu pretendia com aquilo. Quem sabe descobrir onde que ela trabalhava. Com certeza devia estar no horário de almoço também. Eu fui seguindo a Cristina a uma certa distância, com o coração batendo forte no peito. Até que ela parou e entrou, assim pela porta de um predinho. Pensei comigo mesmo, deve ser ali que ela trabalha. O curioso é que não tinha nenhum nome na fachada. E vamos convir, toda empresa tem uma identificação. Só que ali não tinha nada. Tinha só um número. Me aproximei, depois que eu vim entrando, dei assim uma espiada.
e vi que tinha um corredor. Olha, não sei explicar. Me bateu uma curiosidade tão grande, mas tão grande. E eu achei aquele lugar assim meio esquisito. Até meio suspeito. Será que ela trabalha aqui? Sabe, eu fiquei naquela indecisão, me perguntando se entrava ou se dava meia volta. Nisso, vi aquele homem apontando assim no corredor. Ele se aproximou, ficou parado ali na porta, me olhando, até que perguntou: a casa já está funcionando, pode entrar. Sabe, ele falou aquilo, só que eu não entendi nada. Fiquei olhando para a cara dele com cara de pateta, e até que arrisquei. A casa está funcionando, mas como assim? Ele sorriu meio sem jeito. Desculpa, pensei que você fosse um freguês. Freguês? Mas freguês do quê? Desculpa a minha curiosidade, mas o que funciona aqui? É uma empresa? Como empresa, meu chapa? Aqui é uma boca. Casa de massagem, sauna, o que você quiser. Não quer entrar? Conhecer a casa? Eu ouvi aquilo e quase desfaleci. Será que eu tinha entendido direito? Será que aquela menina tão linda, porque eu estava encantado, sem praticamente saber nada da sua vida, era uma... Bom, só podia, né? Para ter entrado ali, só podia. Eu fiquei abismado. Mais do que isso, a verdade é que fiquei muito decepcionado. A seguir, para descobrir onde ela trabalhava, até para saber um pouco mais sobre sua vida, e no fim descobri que ela tinha um segredo. Era garota de programa. Mais do que ficar de queixo caído, fiquei muito desiludido. Nunca poderia imaginar que uma moça daquelas, tão linda, tão delicada, pudesse... Sabe, não é preconceito, mas... E depois tinha outra. Ela era casada. Olha, a decepção foi muito grande. Porque, puxa vida, mesmo ela tendo um marido, eu estava encantado. Não deu para evitar. Aliás, fiquei ali me perguntando, será que o cara sabia? O marido dela? Com certeza, ele não devia nem fazer ideia de que sua esposinha linda desse expediente num lugar como aquele. Repito, não tinha nem nome na fachada daquele prédio, só tinha um número. O pobre do marido não devia nem desconfiar. Como ela trabalhava durante o dia, o bobalhão devia pensar que ela trabalhasse numa loja ou no escritório. Olha, eu me senti tão mal, de um jeito como nunca tinha me sentido antes. Sei que pode ser, até parecer estranho dizer uma coisa dessa, porque, na prática, o que eu tinha com isso? Ela não era nada minha. Nunca tinha acontecido nada entre nós dois e nem poderia. Ela nem imaginava o que eu sentia, juro. Minha vontade foi de entrar naquela espelunca só para confirmar aquilo que aquele homem me falou. Porque eu, sinceramente, ainda não estava acreditando. Sabe, não batia. Eu lembrava dela, daquele sorriso, daquele jeitinho de olhar. E sei lá, mas não combinava com aquilo que aquele homem falou. Lembro a primeira vez que a gente se viu depois que eu descobri o seu segredo. Juro. A desilusão tinha sido tão forte, tão grande, que eu pensei até que o encanto fosse se quebrar, que eu fosse perder o interesse. O que, aliás, seria até bom para mim, né? Só que, sei lá, em vez de sentir aquele desprezo que eu imaginei, eu não sei nem explicar isso, mas foi bem o contrário. Quando ela me sorriu,
e me cumprimentou, eu simplesmente desmontei. Que mulher bonita, meu Deus. Que mulher perfeita. Era só isso o que eu conseguia pensar. Se Deus havia criado um ser perfeito sobre a terra, estava bem ali na minha frente. Como que ela podia, sabe... Eu vou repetir, não é preconceito, mas não era para ela aquilo. Como que uma mulher linda daquele jeito podia se entregar a qualquer um em troca de dinheiro? Não cabia na minha cabeça. Aquilo começou a me torturar. Eu me remoía só de pensar que outros homens a tocavam. Aliás, um outro pensamento passou pela minha cabeça. Juro que tenho até vergonha de admitir, mas passou. O que eu posso fazer? Me aproveitar da situação. Sim, porque se outros homens a tocavam, por que é que eu também não podia? Um dia fiquei ali no meu quarto, matutando, me consumindo. E aquele pensamento começou a tomar forma. Me aproveitar daquela situação. Eu pensava, se ela fica com outros, por que não ficaria comigo também? Já que é esse o seu trabalho, por que eu não posso... Ela não se deitava com outros caras por dinheiro? O dinheiro dos outros era melhor do que o meu? Então... Foram dias e dias pensando. Até que criei coragem e resolvi ir até aquela espelunca. Pelo jeito, ela trabalhava só durante o dia. Até para conseguir enganar o marido, né? Por idiota, não desconfia de nada. Só podia ser por isso. Então um dia, pedi licença para o meu chefe, falei que precisava resolver uma coisa no banco, depois do almoço, e fui parar bem diante daquela porta. Olha, eu tremia. Minhas mãos suavam. Só de pensar em ficar diante daquela mulher, eu nem sabia o que iria fazer ou dizer. Não tinha nada assim planejado, programado. Quer dizer, sabia, eu até sabia. E só de pensar em ter essa mulher só para mim, mesmo que fosse pagando, mesmo que fosse só por alguns minutos, meu corpo todo estremecia. Desde que ela tinha se mudado lá para o nosso prédio, que eu sonhava acordado com ela. Ficava imaginando. E depois que descobri aquele segredo, que ela trabalhava numa boca, do jeito que falou aquele homem naquele dia, fui tomado, admito, por pensamentos ainda mais pecaminosos. Eu entrei, fui até o final do corredor, tinha uma outra portinha assim, do lado direito, entrei e me deparei com aquele cenário. Um vasto salão. Olha, quem olhasse de fora nem imaginava. Sabe, um predinho assim, velho e mal conservado. Aquela portinha minúscula aí. Dava para ouvir uma música assim, não muito alta. Tinha uma espécie de bar, assim, um balcão, mesas, umas cadeiras estofadas, um pequeno palco, onde provavelmente devia acontecer, sei lá, algum show, striptease, de repente. Foi o que eu imaginei. O fato é que assim que coloquei os meus pés ali, naquele lugar, uma menina se aproximou e já foi sorrindo para mim, querendo saber se eu queria beber alguma coisa. Quase nem dei atenção a ela. Fiquei olhando assim para todos os cantos, na expectativa de ver a Cristina. E como não a vi,
Perguntei para aquela outra: escuta, a Cristina está trabalhando hoje? A Cris, acho que está sim, mas ela deve ter subido com algum cliente. Mas é só com ela? Você não quer que eu te faça companhia? Pedi uma garrafa de cerveja. E olha, acho que devo ter ficado ali uns 30, 40 minutos, tomando aquela cerveja bem devagar. Aquela menina ficou ali me rodeando, mesmo eu tendo dito que queria conversar mais com a Cristina. Até que, pelas tantas, eu vi surgindo assim, de uma outra porta, linda e maravilhosa, como sempre. Só que, naturalmente, vestida de um jeito diferente da maneira como eu costumava vê-la. Coração já estava batendo forte quando a vi, simplesmente disparou. O detalhe foi que, quando ela me viu ali, sentado naquela cadeira, olhando na sua direção, eu acho que ela me reconheceu assim quase que instantaneamente. E eu percebi que, por alguns instantes, ela ficou naquela, sei lá, se surpresa, e arregalou o olho quando percebeu que era eu. Posso até estar enganado, mas acho até que foi um choque para ela. Quando me viu, a gente ficou um olhando para a cara do outro. Ela com aquela cara de assustada, de surpresa. Não devia nem imaginar que o seu segredo tinha sido descoberto e já fazia algum tempo. Justamente por aquele vizinho que ela costumava cumprimentar quando encontrava pelo corredor do prédio. Eu fiz assim um aceno com a mão. Depois cheguei a fazer um sinal, como que chamando por ela. Toda sem jeito. Ela se aproximou e... Você aqui? Tudo bem, Cristina? Ela não sabia o que fazer para disfarçar o constrangimento. Estava usando, assim, uma espécie de short, não muito curto, mas apertado, uma blusinha que deixava a barriga de fora. Sabe aquela barriguinha perfeita, com um piercing de correntinha. Sabe, mesmo agora, enquanto escrevo essa carta, só de lembrar do seu corpo perfeito, lindo, maravilhoso, eu quase perco a cabeça. De repente ela perguntou: você está aqui por acaso ou alguém te falou alguma coisa? Aliás, deixa eu te falar, eu não sou garota de programa, viu? Eu só não a deixei nem terminar a frase. Fica tranquila, Cristina. Não vou comentar nada com ninguém, viu? Me diga uma coisa. Quanto que custa pra... Que é isso? Ela me cortou no meio. Que é isso? Já não te falei? Eu não faço essas coisas. Se você quiser, eu posso chamar uma das meninas. Mas e se eu disser que só quero você? Não quero outra. Cristina, desde que você não sabe disso. Eu estou falando pela primeira vez, mas juro que é verdade. Desde que você se mudou lá para o prédio, que você tirou o meu sossego. Só de olhar para você eu fico louco. Me diga, quanto que custa o... Ela se recusou a ir para o quarto comigo. Ficou ali, insistindo naquela mentira de que não fazia programa, que não era garota de programa, mas também não explicou o que de fato fazia ali naquele lugar. E olha que eu insisti um monte. Falei que pagava dobrado se fosse o caso. Só que ela não aceitou.
E ainda implorou que eu não comentasse com ninguém lá no prédio, com nenhum vizinho, nem com a minha mãe. Olha, eu quase falei. Tudo bem. Eu não conto. Só que você vai ter que ir pro quarto comigo. O problema é que não tive coragem de falar. Até porque me senti meio canalha. Sim, porque seria uma espécie de... Sabe, não era uma coisa legal. Era uma espécie de chantagem. Para não dizer que não ganhei nada, ela me deu um beijo no rosto quando eu fui embora. O problema é que aquele beijo não me bastou. E é claro que não bastaria. Porque eu queria mais, eu queria muito mais. Como que eu ia sossegar depois que descobri que ela trabalhava naquele lugar, que podia ser minha, mesmo que fosse em troca de dinheiro? Porque antes eu não tinha esperança. Na minha cabeça, ela era uma pessoa que tinha uma ocupação qualquer e era casada. E era linda, maravilhosa, de maneira que eu não tinha a menor chance. Só que agora não. Mesmo que fosse em troca de dinheiro, ela poderia ser minha. Não era dos outros. Ou o meu dinheiro valia menos do que o dinheiro dos outros. Depois que a vi naquele lugar, parece que aquela paixão que eu sentia se tornou ainda mais forte, virou obsessão, fixação. Quando a gente se via ali no prédio, ela ficava toda... procurava se esgueirar, assim, para... Já não me cumprimentava mais daquele jeito, com aquele sorriso. Ficou assim, mais contida. E se o marido dela estivesse perto, aí mesmo, é que ela ficava séria. Aliás, eu pensava, sabe, olhava para aquele cara e pensava: meu Deus, será que você não sabe que você é um idiota de um bobalhão? Sabe de nada, inocente. Aquela não foi a primeira vez que eu tentei ir para a cama com ela. Num outro dia, inclusive, eu a vi sozinha ali no prédio, me aproximei e perguntei: e aí, Cristina, quando que você vai parar de me torturar? Eu pago o preço que você cobrar, mas eu preciso passar alguns minutos que seja com você. Eu já te disse que eu não faço isso, Ademir, que coisa. E por favor, pelo amor de Deus, para de falar nisso. Meu Deus, quem que ela pensava que eu fosse? Que tipo de trouxa, de idiota ela pensava que eu era? Será que ela realmente pensava que eu tinha acreditado que ela não se deitava com outros homens em troca de dinheiro? Meu Deus, eu tinha estado lá no antro que ela frequentava. Ele estava fazendo o que lá? Usando aquelas roupas. Só que apaixonado. Do jeito que eu estava, eu não forçava a barra. Procurava não discutir, fingia que acreditava. O que eu devia fazer, na verdade, era lhe dar um ultimato. Chegar, por exemplo, e dizer: ou você fica comigo, ou eu conto pro teu marido. Não nego que perdi noites de sono pensando nisso. Me sinto constrangido de admitir, mas é verdade. Pensei em chantageá-la, já que ela se recusava a ir para o quarto comigo por dinheiro. Só que sempre que eu a via, a coragem de botar-a contra a parede e ir embora. Acho que se eu não estivesse tão apaixonado, fixado nessa mulher, já teria tomado essa atitude há muito tempo. O problema foi que, dali umas semanas, uma verdadeira bomba explodiu ali no prédio. Foi através da minha mãe que eu fiquei sabendo. Foi ela que me contou. Ademir, você não vai acreditar. Sabe aquela bonitinha ali do 405? Olha, quando me contaram, estão falando que ela trabalha numa zona.
Olha, eu quase engasguei com a saliva. Cheguei a dizer, olha a minha falsidade. Cheguei a retrucar a minha mãe, dizendo que era mentira. Quem foi que contou isso para a senhora, mãe? Ela falou que todo o prédio estava comentando. Até o porteiro sabia, a mulher da limpeza, todo mundo. Meu Deus, quem será que tinha descoberto e botado a boca no mundo? Não tinha sido eu. Mas alguém devia ter descoberto o segredo dela. Mas aquilo não era tudo. As surpresas não tinham cessado. Minha mãe ainda me falou outra coisa que me deixou ainda mais chocado do que eu já estava. Parece que o marido dela sabe de tudo. Como é que é, mãe? A senhora tem certeza disso? É o que estão falando, né? Ele sabe. E parece que aceita uma boa. Aliás, parece que ele também trabalha com isso. Trabalha com isso? Mas como assim? Então, parece que ele trabalha numa sauna gay ali no centro. Pelo menos é o que estão falando, né? Eu tô vendendo peixe do jeito que... Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando para a cara da minha mãe sem saber o que dizer. Se aquilo fosse verdade mesmo, era o fim. Eu não tinha nada a ver com isso. Mas se até o marido sabia. Aliás, segundo minha mãe, também era da área, digamos assim. Por que é que ela tinha se recusado a ir para o quarto comigo? Por que é que tinha ficado tão preocupada? Por que me pediu tanto para não comentar com ninguém que... Se até o marido sabia, aceitava. Olha, eu fiquei torcendo para encontrá-la de novo. Ali no prédio. Aliás, quase fui até aquela boca de novo. Mas a gente acabou se vendo ali mesmo, no prédio, dali a 2 dias. Antes que eu falasse alguma coisa, ela se aproximou de mim, me olhando assim com uma expressão de raiva que me deu até medo. Cheguei a pensar assim por um instante, ué, parece que ela está zangada comigo, mas... Puxa vida, hein, Ademir? Eu te pedi tanto para não comentar nada com ninguém. Sacanagem que você fez, viu? Só aí é que eu fui entender. Como todo o prédio estava comentando dela, ela pensava que quem tinha aberto a boca e contado para todo mundo tinha sido eu. Mais do que isso, ela ainda falou uma coisa que me deixou tão... Agora, tá todo mundo sabendo e a gente vai ter que se mudar mais uma vez. Como assim? Eu não falei nada. Ah, não falou, é? Só você sabia. Olha, você agiu como um babaca, viu? Um crianção. Eu jurei por tudo que não tinha sido eu. Só que não adiantou, porque ela não acreditou. E o fato é que, no final daquele mês, eles acabaram se mudando dali. Ela me culpou. Mas eu juro, não comentei nada com ninguém. Pelo fato de estar tão obcecado, por bobo que isso possa parecer, eu não queria que ninguém soubesse. Sabe, tão linda, tão delicada, mas ao mesmo tempo era o que todo mundo ia dizer. Sabe, me bateu uma saudade, mas como eu sabia onde encontrá-la, um dia fui lá de novo. Entrar pela porta daquele predinho. Fui com a esperança de vê-la, de quem sabe até convencê-la a fazer aquilo que eu tanto queria. Já que agora nem éramos mais vizinhos, né? Já que agora eu sabia que o marido dela, além de saber que ela se prostituía, aceitava numa boa,
também era da área, por assim dizer. Eu continuava disposto a pagar até dobrado. Mas eu queria provar o sabor do beijo dessa mulher, daquele corpo. Eu precisava. Queria me deitar com ela a todo custo. Só que quando me vi entrando naquele salão, ela já fechou a cara. Posso saber o que você está fazendo aqui? Você não está satisfeito com o que fez? Já te falei que não fui eu, Cristina. Juro pra você, eu não contei pra ninguém. Tá. Isso também não importa mais. O que você quer? E você ainda pergunta? Eu vim aqui pra te ver. Eu não consigo mais dormir. Eu não consigo mais trabalhar. De tanto que eu penso em você, Por favor, vá embora. Se você não sair por aquela porta agora, eu vou chamar o segurança. Mais uma vez ela se recusou. Não quis se deitar comigo mais uma vez. E quando perguntei se era verdade mesmo que o marido dela sabia e também trabalhava, diz que numa sauna gay, aí mesmo ela que ficou mais zangada comigo ainda. Foi lá e fez aquilo que tinha ameaçado. Chamou o segurança para me botar para fora. Sabe, até hoje eu pergunto, meu Deus, será que o meu dinheiro não valia exatamente a mesma coisa que o dinheiro dos outros? Por que é que ela se recusou? Não quis deitar comigo e continua não querendo. E o pior é que essa fixação continua me torturando dia e noite sem parar. Sinceramente, eu já não sei mais o que fazer. Essa mulher parece que me enlouqueceu, tirou meu juízo. Não sei nem o nome dessa coisa que eu sinto. Não sei se é paixão, não sei se é fixação, obsessão, não sei se é alguma coisa ligada ao amor, só pode ser. Sabe, tem horas que eu chego só a uma conclusão, porque eu estou completamente dominado por essa emoção. Então tem horas que eu chego à conclusão de que não é amor, não. Passou de amor. Não é nem paixão, passou de paixão. Não é nem fixação, é mais do que obsessão. Meu Deus, só tem uma resposta para isso que eu sinto, para essa tortura. Não é amor, não é fixação, não é paixão. Isso só pode ser uma doença.